Olá, meus caros alunos. Bem-vindos à disciplina de Supply Chain. Nome difícil, né? Eu sei que a maioria de vocês passou a infância inteira sonhando com seu primeiro curso de Supply Chain. Mas para aqueles que ainda não sabem o que é a famosa administração da cadeia de suprimentos, vou dar-lhes uma breve explicação. Vamos pegar um produto simples, um refrigerante. Então temos a bebida, que pode ser com sabor de laranja, uva, cola e inúmeros outros, uma garrafa de plástico, tampa de plástico e rótulo. Comprá-la em uma loja ou máquina de bebidas deve custar cerca de R$ 5,00. Quanto você acha que é o lucro? R$ 4,50? R$ 4,00? R$ 3,00? Vamos lá, bebida gaseificada, uma garrafa de plástico e um rótulo não poderia custar mais do que R$ 2,00, não é verdade? Se você comprar em massa, como seria possível que cada garrafa não desse pelo menos R$ 3,00 de lucro? Falando sério, se vocês acreditam que podem lucrar R$ 3,00 por cada garrafa de refrigerante, você deveria sair do curso de logística agora mesmo e entrar no ramo de refrigerantes. Isso que estamos ilustrando aqui é um dos conceitos equivocados mais comuns entre os consumidores, ou seja, o custo de um produto não é equivalente ao custo de seus materiais. E nos negócios, não podemos nos dar ao luxo de pensar somente como um consumidor. Temos que pensar como um executivo de negócios, ou ainda melhor, como um empreendedor. Então, para saber para onde foi o lucro, precisamos imaginar o que foi necessário para que essa garrafa de refrigerante chegasse às suas mãos. Primeiro, você precisa negociar a compra das garrafas vazias e das tampas. Essas garrafas serão mais facilmente transportáveis se estiverem em caixas. Precisamos cobrir as caixas com plástico, para que as garrafas não caiam das caixas. Podemos mover mais caixas mais rapidamente se as colocarmos em pallets. Só que para mover os pallets, a gente precisa de quê? De uma empilhadeira. Se a gente tem uma empilhadeira, a gente vai precisar de um operador de empilhadeira. E a empilhadeira colocará os pallets onde? Em um caminhão. Só que para conduzir esse caminhão, a gente vai precisar de um motorista. Além do motorista, a gente precisa de combustível, uma apólice de seguro e, após tudo isso, a gente carrega o caminhão com os pallets, com as caixas cheias de refrigerante. Só que também a gente precisa de quê? Para vender esse refrigerante? De um rótulo para a garrafa. E para ter esse rótulo, a gente vai precisar desenhar a etiqueta, imprimi-la e enviá-la à planta com outro caminhão. Se a gente precisa de outro caminhão, a gente vai precisar de outro motorista, mais combustível, outra apólice de seguro desse caminhão. Nossa planta não será grátis, assim como não será a energia utilizada nela. Em nossa planta de garrafas, teremos funcionários e máquinas. E não vamos esquecer de gastos diários, como lâmpadas, sacos de lixo, peças para máquinas, produtos de limpeza, papel higiênico e tudo mais que será utilizado na planta pelos funcionários. Sim, além disso, precisaremos de engarrafar a bebida. Então a gente vai precisar de quê? De máquinas, uma série de máquinas para engarrafar a bebida. Máquinas também para fabricar o refrigerante e outras máquinas para rótulos, garrafas, etc. Além disso, além dessas máquinas todas que a gente citou, precisa de outras máquinas também para empacotar, colocar caixas, colocar as garrafas nos pallets. E para mover esses pallets a gente precisa de outra empilhadeira. Significa o quê? Precisa de outro operador de empilhadeira. A empilhadeira colocará os pallets em caminhões, que irão para o centro de distribuição. E como vimos, esses caminhões precisarão de motorista, combustível, seguro, etc.
O centro de distribuição, por sua vez, precisarão de funcionários. Outras empilhadeiras também têm energia. E do centro de distribuição irão as lojas em outro caminhão que irão precisar também de combustível, seguro, tudo novamente. A loja, por sua vez, precisará de funcionários para descarregar esse caminhão cheio de refrigerantes, armazenar as garrafas em uma prateleira ou então em um refrigerador. Se for em um refrigerador, vai precisar de quê? De energia. E se quisermos proteger o estoque, será preciso um guarda, um sistema de segurança. E claro, a loja precisará de seguro. Além disso, imaginemos os custos relacionados à devolução e substituição de garrafas danificadas. Por alguma razão também, a gente não pode esquecer que algumas garrafas de refrigerante têm 0,800 lá na embalagem, o que significa que você precisará de uma equipe para responder às perguntas dos consumidores. Uau, todos esses materiais, caixas, pessoas, máquinas, edifícios, energia, combustível e veículos custam dinheiro. Essas coisas não são gratuitas e elas provavelmente não foram usadas de maneira eficiente. E é provável que várias garrafas não tenham sobrevivido ao trajeto para o consumidor. A propósito, os funcionários da sua empresa de garrafas de refrigerante, você sabe, né? Aqueles que trabalham com finanças, contabilidade, marketing, RH, tecnologia de informação, eles também vão querer ser pagos, vão querer receber seu salário. Então, através de um exemplo simples aí, de um produto que é super simples, uma garrafa de refrigerante, a gente começa a ver que as empresas enfrentam desafios quando compram coisas, fazem coisas, movem coisas, vendem e oferecem esses produtos, incluindo reparos, manutenção. E a gente também não pode esquecer que as empresas devem fazer tudo isso usando materiais, energia e métodos sustentáveis. Adivinhe de quem é o trabalho de certificar-se de que tudo ocorra sem falhas, com menor esforço e, claro, com menor custo. Você adivinhou. Os administradores de cadeia de suprimentos. São eles, ou você, daqui a um tempo, que devem organizar todas as atividades para fornecer aos clientes o produto que desejam. Quando desejam, quanto desejam e por um preço razoável. E ainda assim, administrar para conseguir lucro. O termo parece aterrorizante. Supply Chain Management, ou administrador da cadeia de suprimentos. Por algum motivo, após o exemplo, parece fácil de entender, não parece? Mas também nos ajuda a entender a complexa natureza da administração da cadeia de suprimentos. Vamos pensar em outros produtos e suas cadeias de suprimentos. Hambúrgueres, roupa, café, mesas, carros e aviões. Sei que muitos de vocês irão dizer, mas eu vivo em economia de serviços, não vou fabricar nada. Errado de novo. Então vamos falar sobre as cadeias de suprimentos das economias de serviço. Falemos de algo que nos é familiar. Vamos supor a indústria hoteleira, por exemplo. O que fabricam os hotéis? Experiências de hospedagem, experiências gastronômicas, experiências de spa, todas juntas constituem experiências de férias e de conferências. Para poder fazer tudo isso de maneira efetiva e eficiente, da maneira que você precisa, os hotéis precisam comprar coisas como camas, móveis, televisões, sinal a cabo, comida, sabão, toalhas. E eles também fazem coisas, ou neste caso, fabricam serviço. Como, por exemplo, aí temos serviço de quarto, refeições, massagens e eventos especiais. Os hotéis também movem coisas, como o transporte de toalhas e alimentos de e para os quartos, assim como o transporte de hóspedes e sua bagagem de e para o aeroporto, por exemplo. Eles até mesmo vendem coisas como filmes, serviço de internet, ingressos para eventos e, finalmente, eles também fornecem serviços, como fazer reservas, organizar eventos, fazer serviço de despertador e até lavar e passar a roupa. Novamente, vemos que as habilidades fundamentais aprendidas na supply chain podem ser usadas também para fabricar experiências de serviço, tanto quanto auxiliam na fabricação de produtos. Agora que entendemos que uma cadeia de suprimentos reúne todos os processos para atender ao pedido de um cliente,
vamos compreender os processos dentro de uma cadeia de suprimentos e para ajudá-lo na compreensão desses processos, vejamos como cada uma delas funciona. Você aprendeu que a cadeia de suprimentos é seguida de inúmeros processos e trocas de informações, as quais são necessárias para que cada estágio funcione corretamente. Vamos chamar esses processos de ciclos, pois eles seguem uma determinada ordem. Dentro da cadeia de suprimentos, temos dois ciclos que são iniciados por meio dos pedidos dos clientes. O primeiro é o ciclo empurrado. Também chamado de push. O que rege o conceito desse ciclo é o atual instante do mercado no qual a empresa se associa. Dessa forma, o processo de produção da empresa começa antes mesmo da identificação da demanda, o que significa que a empresa age a partir de uma terceira ordem, geralmente chamada de MRP. Outro aspecto que não faz parte da produção empurrada é o chamado fluxo contínuo de produção, pois o setor trabalha apenas com limites pré-estabelecidos. Em suma, depois que a produção estiver realizada, ela é empurrada para as próximas etapas do processo, sem que a produção continue automaticamente. Um ótimo exemplo de produção empurrada é um restaurante, que trabalha com uma quantidade certa de alimentos estabelecida de acordo com o número de clientes. O ciclo inverso ao empurrado é o chamado de ciclo puxado, o pull. Na produção puxada, o planejamento é realizado de acordo com o fluxo de materiais, dispensando qualquer modelo de estoque em processo do produto. Neste caso, a demanda oferecida pelo cliente é o grande chamariz do negócio. Todo o controle de negócio da empresa é atribuído de maneira pensada a partir do cliente. A operação observa a quantidade de produtos vendida ao cliente e, posteriormente, determina a quantidade que deve ser produzida a partir deste momento. Ou seja, neste âmbito, cada processo puxa as peças geradas no processo anterior. Um ótimo exemplo é um carrinho de cachorro-quente. O produto só é produzido a partir do aparecimento de um cliente. O cliente chega e compra o cachorro-quente. Por mais que a matéria-prima já esteja ali pronta, ela só vai ser fabricada quando o cliente chegar. O cachorro-quente só vai ser vendido ao cliente quando o cliente chegar. Para ficar mais claro, imagine uma fábrica que produza canetas. No ciclo puxado, ela vai trabalhar em cima da demanda. Se o cliente pedir, por exemplo, 100 canetas, a indústria produzirá 100 canetas. Caso ela queira trabalhar no ciclo empurrado, aí a indústria mandaria ao mercado 1 milhão de canetas e esperaria que as mesmas fossem compradas. Já que falamos sobre os ciclos que o produto pode passar, também é importante entender o que é produto. O produto é o centro do foco no projeto do sistema logístico, porque é ele o objeto do fluxo da cadeia de suprimentos e, em sua forma econômica, o gerador das receitas da empresa. Os produtos podem ser classificados quanto ao seu estado físico em líquidos, sólidos ou gasosos. Com certeza você conhece e sabe classificar um produto quanto ao seu estado físico. Por exemplo, pense em um produto qualquer. Você sabe classificá-lo? Perceba o seu formato, peso, cor, estado físico, essas coisas. Tudo isso te ajuda a classificar o produto. Agora você verá que o conhecimento da classificação física desses produtos vai facilitar o seu planejamento logístico dentro da cadeia de suprimentos. Isto é, como projetar a embalagem, o transporte, o armazenamento e a distribuição. Os produtos também podem ser classificados em industriais e de consumo. Os produtos de consumo são dirigidos especificamente aos usuários finais, e os industriais são dirigidos aos indivíduos ou organizações que deles fazem uso na elaboração de outros bens ou serviços. O ciclo de vida de um produto pode ser entendido como a história completa do produto
através de suas fases de vendas, que são o quê? A introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio. É o conceito de obsolescência planejada, ou seja, os produtos já nascem com data prevista para serem retirados do mercado. A primeira fase do ciclo de vida do produto é a introdução. Essa é a fase inicial da vida do produto, ou o período em que o produto é lançado no mercado. Essa fase tem como característica baixo volume de produção e de vendas. Segunda fase é o crescimento. O produto começa a afirmar-se no mercado e começa a ter um período de aceitação. Você vê que a curva começa a crescer. Nesse estágio surgem os concorrentes. Logo depois vem a fase da maturidade, que é aquele período de baixo crescimento de vendas. Os níveis de lucro tornam-se estáveis ou então diminuem. Vocês podem ver aqui nessa fase da curva. Se torna estável ou diminui, principalmente em função dos gastos que a empresa tem para defender o produto da concorrência. Quando o produto atinge a saturação, as características de competição se tornam mais acirradas. E a última fase é o declínio. O produto passa a perder participação, a curva começa a cair. Perde participação no mercado e as vendas e os lucros começam a cair. Existem várias razões para que ocorra esse declínio, tais como surgimento de novos produtos mais eficazes, a substituição de um produto por outro melhor e a falta de necessidade pelo produto. Pode-se facilmente reconhecer muitos produtos que já saíram do mercado ou estão em fase de nítido declínio. É o caso, por exemplo, dos chapéus, modelos de computadores, entre outros. Por sua vez, certos produtos como sabão, alimentos, enlatados, pregos e outros parecem ter uma fase longa, enquanto outros têm um ciclo de vida bem curto, como brinquedos e móveis, por exemplo. Portanto, é evidente que o modelo apresentado para o ciclo de vida não necessariamente se adapta bem a qualquer produto. O desenvolvimento de um produto inicia quando a empresa tem a ideia e começa todo o estudo de viabilidade, produtividade, desenvolvimento daquele produto. Neste período, o produto ainda não está no mercado. Basicamente, a empresa pode desenvolver seus novos produtos com base na tecnologia que já possui. É o tipo de estratégia Product Out. Outro tipo de estratégia é a estratégia Market-in. A empresa ouve a voz do mercado, vai lá, faz as pesquisas, escuta o consumidor e fabrica aquilo que o mercado quer. Muitas vezes antecipando-se e até mesmo criando necessidades de consumo para os seus produtos, fabricando então o que pode vender. A empresa pode utilizar as duas estratégias anteriores, utilizando assim uma estratégia mista, que maximiza seus recursos produtivos e de desenvolvimento de novos produtos. Temos na página 20 e 21 da apostila alguns exemplos de produtos que tiveram seus ciclos de vida bem encurtados, tais como as máquinas de fax. Elas se tornaram menos eficientes e nos dias de hoje a sua tecnologia é totalmente ameaçada. Os documentos que geralmente são enviados por fax passaram a ter formato digital, sendo mais prático o envio diretamente por e-mail. Outro produto também é o acendedor de cigarro de carros. As tecnologias do acendedor de cigarro nos carros surgiu em torno da década de 20 e foi aperfeiçoada na década de 50. Anos mais tarde, a indústria continua construindo carros com esses conectores. Atualmente, conectores são usados para outros fins, não mais apenas para acender cigarro, como, por exemplo, carregar celular, MP3, entre outros. Temos também o CD de música. O CD teve seu auge aí na década de 80. Atualmente, a tecnologia com a internet permite acesso a sites onde é possível fazer download de arquivos e música, né,
e ouvi-los em aparelhos de MP3. Além dos arquivos de música, o CD também permite o armazenamento de outros arquivos digitais que também foram substituídos por aparelhos de porte de tamanho menor e mais fácil de carregar, como pendrive, HD externo, entre outros, que também cabem, né, tem uma capacidade maior de armazenamento de arquivos. Não podemos nos esquecer de falar sobre as características do produto que mais influenciam a estratégia da logística, que nada mais são que seus atributos naturais, como peso, volume, perecibilidade, inflamabilidade. Quando observadas em combinações essas características são indicativas de necessidade de armazenagem, estocagem, transporte e manuseio de materiais, sem contar o processamento de pedidos e até mesmo uma legislação específica para aquele produto. Então são 4 essas características. A primeira aí é o quociente peso-volume, que está diretamente relacionado aos custos de transporte e armazenagem. Um exemplo aí, produtos com alta densidade, como chapa de aço, laminado, eles têm custos baixos, pois mostram uma boa utilização aí do equipamento de transporte, capacidade de carga utilizada no limite e instalação de armazenagem, porque possui volume capaz de ocupar espaço nos armazéns, justificando o valor do metro quadrado utilizado. Então, se facilita o armazenamento, acaba tendo um custo mais barato lá na frente. Ao passo que produtos com baixa densidade, como por exemplo uma bola inflável de praia, têm custos altos de transporte e de armazenagem, pois elas utilizam a capacidade total do equipamento que transporta, bem como um grande espaço físico aí nos armazéns. O segundo é o quociente valor-peso. O quociente valor-peso está relacionado aos custos de movimentação e armazenagem dos produtos. Um exemplo aí, produtos com baixo quociente valor-peso, como carvão, minério de ferro, então areia. Eles têm baixo custo de armazenagem porque podem ficar expostos ao ar livre, no entanto, tem custos elevados de movimentação. Ou seja, o quociente peso utiliza a capacidade máxima do equipamento de transporte. A terceira característica a ser citada é a substituibilidade. Ela pode ser definida como a qualidade dos produtos que são suficientemente similares em termos de função, preço e atributos, para que sejam encarados pelos consumidores como sendo intersubstituíveis. O grau de substituibilidade determina até que ponto é que os produtos em causa satisfazem as mesmas necessidades constantes. Caso a intersubstituibilidade seja apenas limitada, os produtos não fazem parte do mesmo mercado relevante. A substituibilidade afeta o nível de serviço. Geralmente, quanto maior for a substituibilidade, maior deverá ser o nível de serviço correspondente. Se um produto não tiver um substituto no mercado, o cliente esperará caso ocorra ruptura de estoques. Por outro lado, para um produto que possa facilmente ser substituído por outro, uma situação de ruptura de estoques vai ter como consequência mais provável a perda da venda. O cliente não espera. Considera-se que uma empresa pretender reduzir a possibilidade de ocorrência de ruptura de estoques e, portanto, aumentar o nível de serviço, deve aumentar os custos de existência ou custos de transporte. E, por fim, as características de risco. Os riscos de um produto estão diretamente relacionados a várias características, como produtos perecíveis, inflamáveis, explosivos, passíveis de roubo e de elevado custo. Nesses casos, os custos de armazenagem e de transporte são elevados, pois exigem tratamento especial ao transportar, armazenar ou embalar, aumentando, portanto, os custos de distribuição. Agora que entendemos o que é produto, seus ciclos e características, podemos compreender melhor o objetivo da logística. O principal objetivo da cadeia de suprimentos é otimizar o valor total gerado. Esse valor é compreendido entre a diferença do valor do produto final para o consumidor
e a contabilização de todos os esforços necessários para atender o que foi solicitado pelo cliente. Mas antes de qualquer coisa, deve ficar esclarecido que a cadeia de suprimentos trabalha focada em um objetivo, que é o cliente. Pois sem cliente não há receita, não há venda, não há razão para tudo que estudamos até agora. A globalização trouxe mudanças na economia mundial, e com essas mudanças as empresas de vários países passaram a se preocupar com investidores que começaram a aplicar o dinheiro em países que apresentassem maiores oportunidades de retorno aos seus investimentos. Essas empresas têm investido em um grande volume de capital e tecnologia, trazendo preocupação às empresas despreparadas. Tais empresas têm experimentado um novo cenário de competição na produção e na cadeia de suprimento para a distribuição dos produtos acabados. Nas últimas décadas, para você ter ideia, o ambiente global das empresas apresenta uma série de mudanças. Ameaças e oportunidades advindas de fatores estruturais, econômicos e políticos acirram a competição, atraindo, portanto, novos agentes econômicos. Mesmo as economias desenvolvidas têm de ajustar-se aos novos tempos e às ameaças inesperadas que trazem consigo o fantasma da recessão. Os oligopólios vivem crises transformadoras. A indústria global de computadores é um bom exemplo disso. Líderes como, por exemplo, a IBM, que lideravam o mercado de máquinas de grande porte, são frontalmente ameaçadas por desconhecidos fabricantes de microcomputadores, substitutos com desempenho superior, portabilidade e preços incomparavelmente baixos. Outros concorrentes simplesmente sucumbiram diante da competição. Em economias emergentes, como no Brasil, foram marcantes essas mudanças. O ambiente dos anos 70, que se organizava com poucos fornecedores, torna-se altamente concorrencial nos anos 90. A estrutura estável de mercado, antes garantida por reservas de mercado e alianças de cooperação, deu lugar agora à iniciativa individual e disputas acirradas. Enquanto os agentes econômicos aprendem no novo ambiente, os lucros se redistribuem entre os diferentes grupos de interesses, modificando a atratividade dos setores e desafiando as escolhas dos investidores. Por entenderem quão difícil é competir com empresas do porte de uma FedEx ou DHL, é que as pequenas e médias empresas encontraram nas parcerias um meio para competir num patamar de igualdade com as grandes empresas. Essas parcerias acontecem de vários modos. Por exemplo, a empresa italiana Benetton, grande produtora de roupas, não estava conseguindo sozinha abastecer os seus mais de 5.000 pontos de vendas em todo o mundo. Faltavam produtos e a Benetton não conseguia produzir na quantidade necessária para realizar as entregas. Essa empresa então percebeu que na região da Emília-Romana, também situada na Itália, existiam várias pequenas empresas de vestuários e assim convidou essas empresas que, por serem pequenas, não conseguiriam vender seus produtos para outros países, mas que com o auxílio da Benetton isso seria possível. A cooperação veio de dois lados. As pequenas empresas produziam os produtos de acordo com a qualidade e o modelo exigido pela Benetton, e a Benetton, por sua vez, realizava a distribuição dos produtos em seus pontos de vendas no mundo inteiro. Assim surgiu um novo cenário na cadeia de suprimento, que a gente chama de cooperação entre as empresas. Esse cenário se repetiu aqui no nosso país, no chamado APL, Arranjo Produtivo Local. Você sabe como agem as empresas no APL? Elas se concentram numa mesma cidade ou região, no Paraná, por exemplo. Temos a APL de metais sanitários em Luanda. Em Cianorte existe uma grande concentração de fábricas de roupas. Mas isso não seria uma concorrência? Na verdade, isso é conhecido como concorrência amiga, que também a gente denomina de coopetição. O que seria a coopetição? São concorrentes na hora de vender e sair à caça de clientes, mas na hora de fazer compras, essas empresas se juntam, se aliam
e ficam com um grande poder de negociar, pois o volume de compra é maior. Quando se compra em atacado, sai a um preço mais barato, por isso elas se aliam. Para que sejam realizadas essas compras, essas empresas criaram uma associação chamada de Central de Compras, onde cada empresa realiza o seu pedido na quantidade que necessita. A associação junta todos os pedidos e inicia a negociação com fornecedores que conseguem disponibilizar os seus produtos com um preço bem razoável. Isso foi possível graças ao grande volume de compras. Como eu já falei, né, quando se compra em atacado, o preço sai mais baixo. E com essa união das empresas, eles vão conseguir preços bem vantajosos. É difícil uma empresa de pequeno porte ter condições sozinha de concorrer com uma empresa gigante, como por exemplo uma Alpargatas. Quem você acha que dominaria a negociação? Uma empresa pequena ou Alpargatas? Obviamente que seria a Alpargatas, pois é ela que tem o melhor preço e o produto desejado. Conseguiu então entender como a cooperação entre essas empresas na atualidade se tornou importante? Seja no transporte rodoviário, aéreo ou ferroviário, por exemplo, a prática de cooperação também tem se tornado bastante comum. No setor ferroviário, por exemplo, recentemente duas empresas, uma do ramo de logística ferroviária e outra de produção de alimentos, fizeram um acordo. A empresa ferroviária não tinha capital para comprar cerca de 400 vagões para suprir a necessidade da empresa produtora de alimentos. No caso, seria o grãos. Essa empresa, então, investiu na compra de 400 vagões e deu para a empresa que trabalhava com ferrovia, e a ferroviária conseguiu, então, transportar, escoar, né, a produção da empresa parceira e pagar a dívida por meio do transporte dos grãos. O transporte rodoviário não é diferente. Num condomínio empresarial situado na cidade de Araucária, no Paraná, onde são realizadas as distribuições de combustíveis líquidos e gasosos, as empresas que transportam esses produtos se ajudam mutuamente. Por exemplo, se uma empresa vai para uma determinada região fazer a entrega e não tem a carga completa, ela procura outra empresa dentro do condomínio, que tem uma parcela de carga também para a mesma região, e assim essa empresa leva o produto da outra e o frete é dividido de maneira proporcional entre as duas. Como o caminhão não vai com a parte vazia, o frete fica mais barato para as duas. Você conseguiu aí compreender como a colaboração é vantajosa para todas as empresas que fazem esse trabalho de cooperação? Elas podem ser concorrentes para vender os seus produtos, mas elas podem ajudar mutuamente para serem mais eficientes nas entregas e, logicamente, né, baratear os custos de transporte realizados por elas. Tudo isso entra dentro do conceito de estratégia competitiva da cadeia de suprimentos, que nada mais é do que estratégias são planos importantes dentro das organizações ou dentro de um determinado setor para diferenciá-las das outras empresas que atuam dentro de um mesmo ramo de atividade. A estratégia tem sempre o intuito de colocar a empresa em vantagem em relação às suas concorrentes. Todas as organizações definem um conjunto de necessidades dos seus clientes que ela pretende atender através dos produtos ou serviços. Por exemplo, algumas lojas de eletrodoméstico têm como estratégia competitiva oferecer preço baixo, só quando o pagamento é à vista, enquanto outras preferem oferecer aos clientes produtos com financiamento de médio a longo prazo, né, e prestações, por exemplo, pequenas, parceladas em várias vezes. Alguns fabricantes de notebooks, por exemplo, oferecem produtos com menor sofisticação e design, porém com preço mais baixo, enquanto outras preferem oferecer aos usuários experiências mais modernas, tecnologias modernas, produtos mais sofisticados, com qualidade refinada, só que a um preço que não é acessível para todos. Para entendermos melhor a estratégia competitiva, devemos compreender também o que é cadeia de valor. A cadeia de valor começa
com a criação de novos produtos, agregando especificações e funções a esse novo produto. As áreas de marketing e vendas, através de pesquisa de mercado, geram a demanda dos produtos. Os sistemas de produção transformam os recursos disponíveis em produtos atendendo essas especificações técnicas e às expectativas dos clientes. O sistema de distribuição leva os produtos até os clientes, traz os recursos necessários para a organização e responde à solicitação dos clientes durante ou após a venda. Outros setores da organização, como a área de finanças, RH, entre outros, apoiam e facilitam a cadeia de valor. Para a estratégia competitiva funcionar de fato, é necessário que todos esses setores estejam alinhados com o objetivo estratégico da organização. Portanto, as organizações precisam estar com as estratégias alinhadas para poder aumentar o seu potencial competitivo dentro do mercado globalizado. Uma organização que tem o seu produto ou sua linha de produtos desenvolvidos para competir com preço baixo no mercado tem como objetivo reduzir custo no processo da cadeia produtiva. Esse fato leva a organização a reduzir todos os seus custos, como os de aquisição, os de transformação e movimentação de materiais e os de distribuição do produto. Em outra situação, podemos ter uma organização que tem como estratégia competitiva fornecer um produto diferenciado, ou seja, aquele produto vai ser desenvolvido de forma exclusiva para um determinado cliente que está disposto a pagar um preço mais alto pela inovação e pela exclusividade. Essa cadeia produtiva tem outra cadeia de valores e o foco está na exclusividade, na inovação e não no custo baixo. Bem, espero que isso tenha dado a vocês uma ideia geral do que é supply chain. Essa é a razão pela qual muitas crianças ao redor do mundo querem ser administradores de supply chain ou administradores da cadeia de suprimentos. Eles querem fazer parte da fabricação dos melhores produtos e serviços do mundo. Novamente, sejam bem-vindos à administração da cadeia de suprimentos, onde todos os sonhos da sua infância se tornam realidade. Até a próxima, pessoal.